Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha confirmar isso em cada um de vocês. O Espírito Santo, é quem nos convence, é Ele que nos guia, Ele é a luz, é Ele que é a verdade. Então, que Ele venha conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que dela venhamos extrair o melhor para a nossa vida prática aqui neste mundo. Eu queria falar para você que de domingo para segunda, né, na madrugada de segunda-feira, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, da madrugada, nós estaremos aqui fazendo uma vigília de pijama. Eu falo de pijama porque as pessoas não vão precisar sair de casa, não vão precisar trocar de roupa para ir numa vigília. Elas de pijama podem participar dessa vigília e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, nesta segunda-feira, às 3 horas da madrugada, segunda-feira, 3 da manhã, horário de Brasília, quer dizer que em outras partes do mundo, cada um vai ver qual é o horário mais conveniente, como vai fazê-lo, se em casa, se no trabalho, onde quer que você estiver, você pode participar dessa vigília, porque ela vai ser transmitida ao vivo e vai ter que ser assim ao vivo para que todas as pessoas interessadas possam participar em todo o mundo, em todo o planeta. Quem quiser participar, fique à vontade, mas o horário vai ser nesta segunda-feira, 3 da tarde, horário de Brasília. Horário de Brasília, 3 da tarde. Muito bem. Então agora nós queríamos falar com vocês a respeito dessa preparação, porque eu não gostaria de fazer essa vigília sem que você esteja preparado, porque uma vigília para receber o Espírito Santo não é só o sacrifício de você estar às 3 horas da madrugada acordado buscando o Espírito Santo. Você tem que investir nisso. E como que você pode investir? Como você pode se preparar? Você sabe que uma noiva ou um noivo, eles se preparam para um encontro no altar de Deus, não é verdade? No casamento. Assim também é com respeito às pessoas que vão ao encontro do noivo, que é Jesus, e receberem o selo do Espírito Santo nesta segunda-feira. Então você deve se preparar. Qual é a sua vestidura? Qual a roupa que você vai? Não, a roupa é o pijama, fisicamente. Mas espiritualmente, você tem que estar preparado. E eu também já estou me preparando para que essa vigília seja melhor, muitas vezes melhor do que foi a última. Então, como você deve se preparar? Espiritualmente. Você tem que se preparar espiritualmente, porque você vai entrar na presença de Deus, que é Espírito, e você vai ter que estar em Espírito, para que você possa também ser beneficiada, receber o Espírito Santo. E como é que é essa preparação disso, você me pergunta? A preparação é já imediatamente, a partir de agora, eu queria que você fizesse, digamos, uma espécie de jejum de Daniel até lá. Você deve se preparar, você deve evitar pensamentos fúteis, inúteis e vãos, coisas do mundo. Você deve evitar
entrar em redes sociais e dividir suas experiências emocionais, etc. Você deve encher o seu pensamento das coisas de Deus. E eu sugiro que você leia a Bíblia o máximo possível. Se você quiser, pode começar lá de Gênesis, ou então você pode ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, qualquer evangelho. Mas ideal que você ficasse atenta ao capítulo 1 de Lucas. Por quê? Porque fala de como veio nascer Jesus. Fala do nascimento de Jesus, a preparação para a vinda de Jesus a este mundo. E quando você ler e meditar, você vai ver, você vai entender que há uma preparação para a pessoa receber o Espírito Santo. Ela deve ter uma preparação. Então ela deve se arrumar espiritualmente, quer dizer, arrumar os seus pensamentos. Ela deve evitar aquelas más companhias, ou aquelas companhias que só falam abobrinha, que só comentam coisas desse mundo, dessa vida, de moda, disso, futebol e etc. Você deve investir os seus pensamentos de acordo com Deus. Ele é espírito. Você deve investir o seu pensamento, que é o seu espírito, nas coisas, nas palavras de Deus, para que então você possa estar preparado para receber o Espírito Santo. O texto sagrado fala que o anjo Gabriel foi enviado até onde estava a Virgem Maria. Ele foi enviado à chamada cidade Nazaré. Nazaré era uma cidade, ainda hoje, a cidade mais, digamos assim, desconsiderada, menos importante naquela altura. Então, quem morava em Nazaré eram pessoas simples, pessoas comuns, pessoas pobres. E no 6º mês, diz aqui o texto sagrado, para nós, esse 6º mês é o mês de junho, mas é o 6º mês no calendário hebraico. Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, que é Nazaré. E ele foi enviado a quem? A uma virgem desposada com um homem. Você pode ler isso, Lucas 1:27. Ele foi enviado a uma virgem desposada, casada, já prometida, não consumado o casamento, mas já estava prometida, já estava casado, como se estivessem realmente casados. Então ele foi enviado a essa jovem que morava lá em Nazaré. Ela era desposada com um homem cujo nome era José. José era da casa de Davi, quer dizer, da linhagem de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então, vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada. Uma saudação do anjo para com Maria. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, abençoada és tu entre as mulheres. Quer dizer, de todas as mulheres que haviam na época, jovens, de todas elas, Maria foi escolhida por Deus.
E o anjo foi justamente para Maria. Para quê? Para prepará-la para receber o Espírito Santo. Lindo isso, né? Isso é muito glorioso. O anjo foi avisá-la para que ela estivesse preparada para receber o Espírito de Deus. É o que diz aqui o texto. Por isso ela foi agraciada, bem-aventurada, abençoada, bendita entre todas as mulheres. Ela foi escolhida. E não são muitas as pessoas que têm esse privilégio de receber o Espírito Santo, porque a maioria das pessoas está tratando de suas vidas, de suas conquistas materiais. A maioria das pessoas está tratando do seu futuro aqui na Terra. A maioria das pessoas deste mundo não está nem aí para a existência de Deus. Só que, quer a pessoa creia ou não na existência de Deus, um dia ela vai estar perante Ele. E aí será tarde demais, porque Ele vai julgá-la. Então a pessoa, todo ser humano, com licença, todo ser humano, creia ou não em Deus, fiel ou infiel, não interessa. É ser humano, é uma alma, um dia vai estar perante o tribunal de Deus, no juízo final. E Deus vai cobrar de cada uma dessas almas aquilo que Ele ofereceu quando elas estavam aqui na terra. Ele ofereceu o melhor. Ele mesmo veio ao mundo para salvá-las. Mas como ele foi rejeitado, tem sido rejeitado pela maioria das pessoas que dizem, eu não creio em Deus. Muitas pessoas não creem em Deus. A maioria não crê. Porque se cresce, então esse mundo seria diferente. Então essas pessoas vão ser julgadas e vão conhecer a Deus. Mas aí já será tarde demais, porque não há mais tempo. A gente só tem tempo de ser salvo enquanto nós estamos aqui na terra. Porque aí a pessoa tem o direito, a sua livre e espontânea, por livre e espontânea vontade, de aceitar o sacrifício do Filho de Deus por elas ou não. Quem aceita e se submete ao senhorio de Jesus, nosso Salvador, então esse é salvo. Então, como é que foi o processo? Como é que foi o processo do nascimento de Jesus? Você veja que primeiro o anjo Gabriel veio visitar Maria e falou com ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, o anjo deu a saudação para ela, mas ela, vendo-o, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que seria aquela saudação do anjo. Ela deve ter ficado assustada, muito assustada com a visão de Gabriel, do anjo Gabriel, mas também ficou mais ainda assustada com respeito à palavra que o anjo disse para ela.
Então o anjo, sabendo dessa situação, lhe explicou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Então, Deus tem enviado os seus anjos por esse mundo afora. Não anjo celestial, mas homens, servos dele, que pregam a palavra, que falam das Sagradas Escrituras por todo o planeta. Estes anjos, homens, estão pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus. Anunciando Jesus. E é óbvio que, infelizmente, nem todos dão atenção a essas palavras. Mas, quando Maria ouviu do anjo estas palavras, diz o texto que Maria, diz aqui o texto, que ela ficou absolutamente entregue àquela sensação, porque ela estava considerando aquela saudação. Poxa, eu sou mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Puxa vida, poxa, isso é muito forte, isso é muito grande, isso é extraordinário. Eu fui escolhida por Deus. Puxa, você imagine a alegria, o gozo que entrou, que tomou posse de Maria. E esta também deve ser a situação das pessoas que, por exemplo, estão ouvindo esta mensagem e que estão esperando a chance de serem visitadas também, não por um anjo, porque o anjo de Deus aqui, no caso, sou eu falando para você. Mas não somente eu estou falando, existem muitos anjos, homens, mulheres, servos, missionários, homens de Deus que estão por esse mundo afora, visitando as pessoas, visitando as Marias da vida e dizendo para elas: olha, o Senhor é contigo, bem-aventurada, bem-aventurado. Então, a verdade, a bem da verdade, que quando Maria ouviu, foi quando ela ouviu aquelas palavras, obviamente o Espírito Santo a deu entendimento e ela se preparou para receber o Espírito Santo, para receber a visita do Espírito Santo, o Pai do nosso Senhor Jesus, que viria envolvê-la e gerar o filho dele no seu ventre. E é isso que nós queremos que aconteça nesta segunda-feira, às 3h. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí nasce um filho de Deus ou uma filha de Deus. É isso aí. Nesta segunda-feira, às 3h, horário de Brasília, em todo o planeta, todo mundo pode participar. Qualquer pessoa. Você pode convidar quem quer que seja do outro lado do mundo. Pode participar. Eu não sei a hora que vai ser lá, do outro lado do mundo, mas eu sei que nós estaremos aqui orando, clamando, unindo a nossa fé para a descida do Espírito Santo sobre todos. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.